Olá, coisas do coração. Olá, coisas do coração. Falar com vocês sobre relacionamentos sociais. Relacionamentos sociais. Já falamos da parte pessoal, biológica, psicológica e alguns comportamentos. Por quê? Depois dessa parte pessoal, a gente tem, na metodologia, seguindo a metodologia Gestão Inteligente de Ansiedade, um recorte para os relacionamentos familiares, que são a base dos nossos padrões comportamentais. Depois a gente vem para os relacionamentos sociais, vamos para o desenvolvimento pelo trabalho e o desenvolvimento pela espiritualidade. Lembrando sempre que quando a gente fala de espiritualidade, não é de religião, mas hoje nós vamos fazer até um comentário a respeito do vício e do abuso espiritual, o vício religioso, os vícios. Os vícios é o que pega nos comportamentos de tentativa de autorregulação. Principalmente sociais, né? Todos nós automatizamos respostas durante a nossa vida. E a nossa primeira base de relacionamento, que é a familiar, nos ensina por modelos, por exemplos, pelo espelho que não pode quebrar, alguns comportamentos. E dentro desses comportamentos, a gente automatiza resultados positivos. Então, quando acontecem coisas, às vezes, não tão agradáveis em nossa vida, é justamente para que a gente se adapte e melhore. Por que a turma está tão ansiosa hoje em dia? Exatamente. Por que a turma está tão ansiosa hoje em dia, né? Vivemos num mundo muito ansioso, onde que temos informações rápidas e respostas rápidas. Mas é assim que a vida acontece? Por que o bem-estar e a qualidade de vida tem sido impactado negativamente? Exatamente. Estamos vivendo uma era de transformação econômica e social, mais uma vez. Isso aí. Os anos 80 foi como uma charrete que perdeu o condutor. Por quê? Era pregado mais qualidade de vida, era pregado que o homem, o trabalhador, teria direito a comprar casa própria, comprar carro, ter viagens. E a década de 90, isso acontecia numa forma muito acelerada. Entramos nos anos 2000, entramos em 2010, estamos em 2025. E tudo o que aconteceu há 40 anos, se a gente colocar assim, 2 gerações para trás, tem impactado na nossa vida hoje. E aí, as mulheres que antigamente sofriam do nervo, hoje têm crises generalizadas de ansiedade. A tão famosa TAG. Mulheres assumem muitos papéis, né, pessoal? Muitos papéis que a gente assume. E como o Tiago está dizendo das relações sociais, fazer um pequeno adendo é o seguinte: a gente reproduz socialmente as relações que a gente aprende em casa, né? Então, o primeiro local que você vai aprender a se relacionar é na sua casa. Já falamos dos relacionamentos tóxicos e das famílias nos vídeos anteriores. Sim. Hoje nós vamos fazer esse recorte aos relacionamentos sociais. Então, como é que a turma autorregulava? Etilismo, que hoje é feito o uso de energético exageradamente. O jovem fala assim: eu não bebo não, eu não uso álcool não, mas estão morrendo de ataque cardíaco lá no CTI, dando entrada, dando crises. Por quê? Estão tomando energético demais. O energético acelera o seu batimento cardíaco, é um estimulante, acelera o seu corpo, faz com que você fique mais, veja mais, sinta mais, e não é justamente isso que a ansiedade também causa? O outro autocomportamento que o pessoal usava muito nessa década, até jogador de futebol fazia propaganda de cigarro. Foi proibido, aí fizemos várias campanhas para que as pessoas parassem com o uso do tabagismo, que era um regulador de ansiedade, todo mundo já sabe, mas que não regulava nada, porque você acaba de fumar um cigarro, você quer fumar outro, e acaba que a indústria estava ficando milionária com aquilo, e o ser humano cada vez mais dependente, e muita gente associando a problemas crônicos pelo uso do tabaco. Aí então proibimos, tiramos aquela coisa da normal do tabaco, e o que as pessoas começaram a fazer? Fumar pendrive. Agora na era digital, o pessoal fuma um cigarro eletrônico. É o pod, né? É o tal do pod. Eu não sei como é que chama, nunca vi, já vi as pessoas fazendo, usando, coloca uma essência líquida num lugar onde que o líquido vira vapor
e depois que o vapor perde o calor, ele volta ao estado líquido. E aí eu sei que tem muitos jovens com água no pulmão. É maléfico de toda forma, né? Então, assim, mas então a gente está falando das bengalas emocionais? Nós estamos falando de comportamentos sociais que levam as pessoas a uma autorregulação. Então a bengala emocional tem essa função de autorreguladora de alguma forma. Poderia chamar de bengala De emocional. uma bengala emocional, porque o álcool, o tabagismo, o jogo... Os jogos Pois sempre existiram. Eu cresci vendo o pessoal falando assim, tal número é tal bicho, tal o jogo bicho do bicho. era o jogo do bicho. É o jogo do bicho. Era muito utilizado. Só que aí depois foi sendo censurado e proibido. E hoje, de repente, a gente mudou a forma, mudou o formato, mas ele está aí ofertado. Os bets pela internet. Então hoje a forma digital de transformar comportamentos, de tentar vender autorregulação são vários. Eu me recordo que na minha infância, para pedir um hambúrguer, pedir uma pizza, era uma coisa rara. Era uma coisa que acontecia exponencialmente em datas comemorativas. Agora não. Agora parece que a turma tem que toda semana ir no iFood. Toda semana tem que estar aí num fast food. E aí, quando a gente olha os comportamentos de autorregulação que estão gerando resultados. Se lá na nossa escola a gente tinha uma criança com sobrepeso, hoje, a cada 10, eu conto ali umas 5 ou 6 com sobrepeso. Vários. Isso é indicação de uma ansiedade, né? De uma relação afetiva com essa comida, é isso que o Tiago está falando. Se precisa comer iFood toda semana, se precisa comer pizza toda semana, tem algo fora do lugar, porque são alimentos que não são saudáveis. Antigamente as nossas mães falavam, não vai comer isso, tem que comer comida, não é assim? Comida de verdade. Hoje isso está mais livre. Mas olha que interessante, quando a gente fala sobre esses comportamentos autorreguladores sociais, que não são positivos, vamos dizer, né? Que não são comportamentos positivos, existe um comportamento muito positivo, que é autorregulador e a gente se esqueceu de praticá-lo. Que ele ajuda nessa questão da autorregulação e da autorregulação social também, que são os hobbies. Qual que é o seu hobby? Hoje em dia as pessoas não têm mais hobby, elas têm comportamentos automatizados Sim. por uma venda instantânea das telas. Sim. E é tudo rápido, tudo imediato. E esse efeito de tudo rápido, tudo imediato, que a gente coloca, que estamos vivendo a sociedade do hiperconsumo, né? As pessoas estão hiperaceleradas, é tudo hiper, é tudo no grau máximo, volume máximo. Nós falamos em outro vídeo aí sobre os volumes da ansiedade. Talvez por isso tenha aumentado tanto, né, a identificação dessa patologia enquanto resultados negativos na vida do ser humano. Mas nós estamos aqui trazendo para vocês as formas que a gente pode reequilibrar e trazer para a nossa vida mais bem-estar, mais qualidade de vida, mas não só como ofertado por aí nas propagandas das famílias margarinas. Isso não existe, gente. A vida não é só sonho. Sonhar é muito importante. Correr atrás do sonho é muito importante. Mas já pensaram correr ao encontro do seu objetivo? Porque quem corre atrás chega sempre em segundo. Correr ao encontro é muito positivo, né? Mas você sabe a função de um hobby? A função de você se considerar, de você buscar algo que você goste, de você reconectar com você. Qual que é o seu hobby, Thiago? Batman. Não tem hobby. Não? Não. E o futevôlei? Futevôlei é um esporte. Mas é um momento de hobby também, não é? Ele se tornou automatizado. Eu tinha que praticar toda semana, eu tenho que jogar, tem que acontecer, tem que ter a turma, tem que fazer. Aí ficou chato, deixou de ser hobby e virou vício. Entendi. E aí estava dando dor, estava gerando desconforto, estava ultrapassando as obrigações cotidianas, dos deveres. E aí eu dei nele uma freada. Então você está dando uma reorganizada nisso.
comecei a praticar a metodologia GIA em mim mesmo de novo, aumentou meu foco, minha intuição, e eu consegui perceber isso. Outra coisa que eu fazia, que eu achava que era hobby, que era treino de bicicleta, estava virando também obrigação. Hoje eu treino com prazer novamente, depois de 14 dias que eu estou me aplicando a metodologia. Muito bem. Eu tenho um hobby que eu preciso praticá-lo mais, mas quando eu pratico é muito bom, que é a jardinagem. Eu amo. Então, assim, quando eu estou plantando as minhas plantinhas, cuidando delas, é um momento que eu tenho muita conexão comigo, é um momento que eu tenho paz, que eu consigo reequilibrar minha energia, é um momento que eu considero todas as minhas emoções positivas, eu preciso praticar mais. E eu tenho um segundo hobby que eu não tenho feito, tem muito tempo, mas que eu amo, que é a pintura. E que eu preciso voltar urgente. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero muito que vocês pensem. Qual é o hobby de vocês? Ela está dizendo hobby. E eu estou falando do Batman. Estou falando de superpoderes, de comportamento. Sim. Pense. Parece brincadeira, né? Parece zoeira. Mas tem que ser assim, tem que ser leve, descontraído. Coração com leveza é isso. Todos os super-heróis têm um superpoder. Adquiriram. O Homem-Aranha, a aranha picou ele com não sei o que lá do... como é que fala? Atômicos, não sei o que. O Super-Homem já veio para a Terra e aqui os superpoderes deles evoluíram. O Hulk num processo lá do laboratório. Todos têm um superpoder, menos o Batman. O Batman é o quê? Treinamento. É humano. Ele é humano e ó, bota a cabeça para pensar. E é disso que nós estamos falando. Então, a brincadeira para trazer o hobby é mais ou menos sobre isso. Eu pensava que quando eu estava feliz, eu cozinhava. Ah, se você quer ver que eu estou feliz, eu estou cozinhando. Você lembra que eu falava isso? Aí eu descobri que não. Que às vezes, quando está tudo muito pesado, é só eu dar uma parada e ir cozinhar. E tudo vai ficar mais leve. Então, cozinhar me deixa feliz. Talvez esse seja o comportamento que eu preciso. Talvez esse seja o hábito que eu preciso. Então, quando a gente fala de hobby, a gente fala de hábito, a gente fala de comportamento, a gente fala de autorregulação, a gente fala de uma gama de coisas que não podem se tornar obrigatórias na vida do sujeito. Exatamente. E essa é a função da gente ter esse momento de prazer, né? Nosso vizinho tem um hobby de cultivar carros antigos. Acabou de ligar um Opala preto, maravilhoso. Não serve para levar você muito longe, não. Mas é um hobby. Mas é um hobby, você vê que a pessoa gosta, que a pessoa se conecta com ela naquele momento. Ele lava o carro, ele lustra o carro, ele passa muito tempo naquele momento dele do carro. Você percebe, a gente, né, de longe, você percebe que é um momento que ele se considera, é um momento dele. E isso é o hobby, é um momento seu. É o momento que você traz as suas energias para se renovarem, para se reabastecer. É o momento que você lida com sensações muito positivas, porque essa é a função do hobby. Né? Essa é a função de você fazer algo que você gosta muito. É você entrar em contato com aquela sensação positiva que isso te traz. É muito bom, precisa ser feito. E a metodologia GIA, Gestão Inteligente de Ansiedade, ela produz na gente uma intuição muito grande. A nossa intuição passa a voltar a funcionar. Aquela intuição de criança, sabe? Quando você chega perto de um bebê e ele não quer ir com você de jeito nenhum, que ele sabe que você está meio carregado de energia, atravessada, porque tudo é energia, pessoal. Nós estamos tentando equilibrar a energia pessoal, familiar. Hoje nós estamos falando das energias sociais, dos comportamentos que a gente tem para equilibrar isso tudo. A energia do propósito de vida, que é o seu trabalho. Quem trabalha com o que gosta, não trabalha, se diverte. E aí a gente chega na espiritualidade. E hoje, infelizmente, muitas pessoas estão levando a espiritualidade para um lado de vício, de abuso espiritual. A pessoa tem a obrigação em fazer, em servir, em estar na igreja. E acha que por aquilo ela está salva. Para começar, que a salvação já é uma coisa que colocaram na nossa mente como se todo ser humano fosse pecador. E nós não estamos falando de seres humanos sendo pecadores. Nós estamos falando de ser humano sendo humano. E o ser humano tem em si comportamentos, hábitos de autorregulação que nos torna, sim, pecadores no vício.
Por exemplo, alcoolismo. Eu deixar de trazer o pão para dentro de casa porque eu estou deixando esse dinheiro no bar, Tá é errado. um indicador que tem alguma coisa errada. Tá desequilibrado. Eu deixar de trazer o pão para dentro de casa porque eu estou deixando esse dinheiro no campeonato de futebol, Está desequilibrado. mas o esporte não é algo saudável? Sim, O álcool não. sim. Mas eu Mas falei- mesmo sendo algo saudável, existe um desequilíbrio. Aí está o desequilíbrio. É. Eu vou deixar de trazer o pão para dentro de casa para pagar as contas da igreja? Está desequilibrado. Há um desequilíbrio. Então, aonde você sabe que há um desequilíbrio? Ah, mas eu não utilizo álcool, eu uso energético. Eu gosto de tomar um energéticozinho. Beleza. Mas você está tomando em excesso, ele está te causando arritmia cardíaca, te levou no pronto-socorro? Quem disse que ele está te fazendo bem, então? Existe um desequilíbrio. Eu tomo pré-treino para mim ter um bom desenvolvimento na minha atividade física, porque eu tenho um foco, porque eu vou melhorar meu corpo, minha saúde. Mas o pré-treino, em exagero, está te causando mal-estar? Se está te causando mal-estar, não é bom. O treino em excesso não é bom, a não ser que esteja um propósito. Um propósito para a sua vida. Se você for atleta de alto rendimento, tudo certo. Agora, se você não for atleta de alto rendimento, por que tem que virar obrigação? Passar na frente. Não, hoje é dia de pelada, pode parar tudo. Aniversário de sua filha. Não vou. É dia de pelada, eu não vou na festinha dela não, porque eu vou pra pelada. Existe um desequilíbrio, né? Olha, percebam, você falou de pelada, eu lembrei. A maioria dos homens que jogam pelada nesse investimento, né, tão grande, acabam se machucando nessa pelada. E aí? Não são profissionais. Vão comprometer o rendimento do trabalho por causa da pelada? É muito complicado a gente falar quais são os comportamentos e tentar entender o que é bom e o que é ruim. Olha para vocês verem. Quando eu tinha 16 anos, eu treinava jiu-jitsu. E aí um dia, na minha motocicleta, eu exagerei na velocidade e caí. Claro, quando você cai, você tenta segurar. Tentei segurar, vi que ia cair, mas tentei segurar, de repente, pum, não vi mais nada. Resultado, essa mão aqui entrou com o guidão aqui embaixo, ralou aqui tudo, destruiu um buraco no ombro, ralou essa parte toda da cara e aqui na cabeça. Tudo, muito machucado, muito machucado. As pessoas que chegaram depois do acidente falaram assim, quem é esse? Não dá para saber nem quem era. Tiveram que chamar várias pessoas para identificar quem era aquele indivíduo que estava ali esfarrapado no chão, porque estava sem capacete, claro, em alta velocidade, mas o jiu-jitsu me salvou num aspecto, um comportamento automatizado, que eu ia lá e treinava e fazíamos todos os rolamentos, e o rolamento lateral, ele entra com a mão assim. Se ele entrar com essa mão e essa mão entrar aqui, não vai entrar ralando, a mão entrou de cabeça para baixo. Então quer dizer que eu não fiz o rolamento conscientemente, mas por ter muito treino, ele aconteceu. O resultado me mostrou isso. Ralei tudo desse lado, em vez de eu amolecer o corpo e ralar a parte de cá de baixo, não. Foi ralar do outro lado de cá, que é justamente o rolamento. Bateu, fiquei naquele lugar. Eu sei que eu fiz o rolamento, mas não foi proposital. Foi na hora que acontece o acidente, você ter a melhor reação de sobrevivência. A metodologia Gestão Inteligente de Ansiedade é para isso. É para que você tenha, diante dos desafios da vida, diante do que vai sair do seu planejamento, um coração em mansidão, uma capacidade de realizar da melhor forma aquilo que não deu porque não está no seu planejamento. Nosso cérebro é como se estivesse colocando assim, ó, arquivos. Todos os arquivos de sobrevivência vão ficar na frente dos arquivos das memórias afetivas positivas. Por quê? Porque o seu corpo quer que você sobreviva, ele não quer que você seja feliz. Então as primeiras respostas que ele vai buscar é de luta, fuga e congelamento. É o seu sistema límbico, através do nervo vago, conectando com o seu coração, acelerando o coração, alterando a pressão arterial, dilatando as pupilas, O ritmo de respiração.
diferenciando o ritmo de respiração, ele vai ficar curtinho para você não eliminar as toxinas do corpo que estão dizendo, estamos em perigo, vamos reagir, vamos nos colocar em alerta. Então, muitas vezes a gente tem comportamentos de autorregulação, igual a gente colocou agora aqui, vários comportamentos sociais e comportamentos frequentes que têm acontecido com a turma hoje, que são muito ruins em seus resultados a curto e longo prazo. Então, a médio e longo prazo. A curto prazo, entrar na internet e ficar passando feed assim, faz parecer que eu não estou mais ansioso. Mas a médio prazo, você perde mais da metade do seu dia com uma falsa dopamina que vai te causar uma recompensa de prazer falsa. Quando as pessoas acordam, o péssimo hábito que tem hoje em dia é de pegar o celular. E aí você coloca um tanto de luz diante do seu olho, que estava fechado, com a pupilazinha pequenininha, e ele dispara aquele monte de luz que ativa no seu cérebro um punhado, uma gama, um campo vasto de estímulos, e aí começa a jogar informação e notícia. Sua cabeça não acordou, não processou, já está super acelerada. Aí na hora que você dá aquela baixa no dia, assim, que você fala assim, não, estou cansado, claro, você dormiu mal. Acordou hiperestimulando o seu cérebro. E aí você tem a sensação de fadiga e de cansaço, vou ali, tomo um energético para dar uma pá, e depois vai parar lá na maca. Se não quiser ir para a maca, vão para a cadeira. Já falei isso quando a gente está nas empresas aplicando NR01, que é atenção aos riscos psicossociais. Se virou uma ODS, um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, virou uma obrigatoriedade da atenção psíquica ao trabalhador, quer dizer que nós trabalhamos muito mais aqui do que mecanicamente hoje. O ser humano não precisa fazer muitas tarefas que antigamente ele deveria fazer, porque agora tem um punhado de robô e máquina para fazer. Aí agora ainda tem a inteligência artificial. Tem gente achando que faz terapia com inteligência artificial. E não faz, tá, gente? A inteligência artificial só faz aquilo que nós a calibramos para fazer. Exatamente. E ela só vai até onde é cognitivo. O não cognitivo, sobrevivência, ela não consegue acessar. Nós não acessamos. E muitas vezes na nossa vida, no nosso estado de sobrevivência, a gente faz coisas que a nossa racionalidade não saberia explicar. Mas que as memórias positivas, afetivas, agir pelo coração. Quem nunca ouviu falar disso? Haja pelo seu coração e tomará a melhor decisão. Muitas vezes não é só sobre racionalidade. Eu não bebo, mas eu uso energético. Eu não fumo, mas eu uso pendrive. Às vezes, a cilada está logo aí. Logo aí. E a charada, tá? E já que nós falamos de Batman e de Robin, vamos falar de cilada também e de charada. Decifra a sua charada, da sua vida. Dos hábitos que você recebeu dos seus antepassados, quais devem permanecer com você e quais você pode deixar embora. Então, vamos considerar mais aqueles momentos em que vocês podem fazer algo por vocês. Faça um hobby, faça algo que vai te energizar de forma positiva, que vai te ajudar nessa autorregulação, porque o hobby é autorregulador, né? Que esse é um momento de muito prazer, para que você consiga ter uma relação social mais saudável. Sem café eu não vivo. Um cafezinho tem que ter. Café é estimulante. Para quem tem ansiedade... Por que nós paramos de tomar chá? É muito ruim. Os chazinhos são tão bons, Chazinho delícia, erva cidreira, chazinho de ervinha, chá preto, né, que vai trazer um aconchego, um acalento. Você já notou? Quando você toma um chazinho de erva cidreira, parece que você está com um quentinho no coração. Um chazinho mate, chá mate com chá preto, aquele cheirinho da casa de vó, né? Então a gente precisa considerar mais coisas saudáveis na nossa vida. Vamos tentar evitar esses momentos de autorregulação social que são maléficos para a gente. Às vezes a gente quer tanto estar naquele social que a gente acaba se organizando ali de uma forma maléfica para estar participando daquele momento. Como que eu sei se está fazendo bem ou mal? É o resultado. Avalie o resultado. Muitas vezes as pessoas hoje com a internet estão julgando. Todo mundo virou juiz.
todo mundo já julga logo tudo. Mas nós não estamos aqui criticando nenhum desses comportamentos. Nós estamos dizendo que os resultados determinam se ele é positivo ou negativo. A gente está aqui orientando, né? Então, questão de orientação mesmo. Meu excesso de futevôlei, minha bicicleta deixou de ser hobby e virou automatismo negativo. Não estava fazendo bem. Reequilibrei, apliquei gestão inteligente de ansiedade em mim mesmo e aí consegui ampliar meu foco, disciplina e principalmente a minha intuição. Antes de começarmos a gravar o vídeo hoje, eu disse para a Patrícia, no meio do vídeo vai acontecer o quê? A Maria vai chegar, que é a nossa filhinha, falando alto, porque ela saiu com a amiguinha. Então vamos gravar no escritório. Não deu certo. Jogamos fora esse vídeo. Vocês querem ver? Vai ver lá no TikTok, lá nos making off. Não ficou bom, porque é aqui que fica bom, aonde nós já estamos acostumados. E quando a gente acostuma com as coisas, a gente tem dificuldade em mudar aquilo que está sendo bom. Tá bom? Isso é isso aqui, ó. Permaneça. O que tiver cérebro, ruim, joga fora. O cérebro, ele tende a buscar aquele caminho que ele já lhe é familiar, né? Coisas do coração, relacionamentos sociais são muito importantes. Se você começar a perceber que você está se isolando socialmente, que você não está com mais paciência para ser humano nenhum, você prefere ficar com seus pets do que ficar com esse tanto de gente chata, é um ponto que a ansiedade pode estar te pegando. É um alerta. Tá? Se você conseguir melhorar os seus hobbies, ter melhores resultados, você vai virar um testemunho na vida dos outros. E eu sei que ficar perto de gente chata é um saco. A maioria das pessoas estão muito chatas, cheias de opinião, cheias de verdade, mas não é sobre isso. É sobre estar melhor uns com os outros, conectados na qualidade de vida, conectado nas coisas do coração. Deixa a vida trazer para você aquilo que é bom. Exatamente. E o que for ruim, deixa embora. Estamos reaprendendo a quinta revolução industrial, técnico-científica, passamos na internet das coisas, agora nós estamos na inteligência artificial. Então nós estamos passando num momento de mudança muito grande do ser humano. Não tem mais jeito. Quem tiver mansidão no coração avança, quem não tiver vai ficar para trás. Quer ficar para trás ou quer seguir com a gente? Metodologia Gestão Inteligente de Ansiedade é um produto exclusivo das coisas do coração e desenvolvimento emocional. Batman e Robin. Robin e Batman. Isso aí, pessoal. Pratiquem mais os seus hobbies. Escolham aquilo que te faça feliz e façam. Se deem a oportunidade dessa autorregulação, ok? Nosso herói preferido é aquele que se esforça, treina, repete. Repetição leva à excelência. A metodologia guia pede isso de você. Disciplina. Pouco tempo por dia, começa com 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, segue a moça aqui, ó, no despertar, todos os dias, de manhãzinha. Quem não tiver acordado ali 5h27 da manhã, pode assistir depois que fica gravado na nossa página também. Coisa do Coração. Um abraço, até a próxima. Até!